Meus queridos, essa ideia de força elástica, ela já é bem mais tranquila. Sujeito chamado Luke foi para o laboratório e queria tentar compreender como é que uma mola funcionava. Lá no laboratório ele pegou uma mola e percebeu que a mola, quando solta numa certa posição, ficava numa certa posição de equilíbrio. Mas ao aplicar uma certa força na mola, a mola sofreu uma distensão. Ele inicialmente, vamos supor, aplicou uma força a essa mola de 10 newtons. E ele foi lá e mediu que distensão essa força sofreu, essa mola sofreu, quando foi aplicada a força de 10 newtons. Como assim, senhor, distensão? A deformação, o quanto ela se esticou. Vamos supor que nessa ocasião ele tenha medido uma elongação da mola de 0,2 metros em relação à posição original de equilíbrio. Depois o senhor Hooke chegou e aplicou uma força na mola de 20 newtons. O que o teu coração diz a respeito da elongação que a mola sofreu na segunda situação? Para 10 newtons elongou 0,2 metros. Para 20 newtons, muito obrigado pela participação, 0,4 metros. Deus é matemática. E o cara fez isso não uma, não duas, mas milhares de vezes. E quando ele triplicava a força na mola, a distensão da mola era o triplo. Quando ele aumentava 5 vezes a força, a distensão aumentava 5 vezes. Ele logo percebeu que existia uma relação entre a força e a elongação da mola. Genericamente falando, vamos aplicar uma força F nessa mola e vamos medir a elongação dela, que vai ter um valor X. Se a elongação que a mola sofre é diretamente proporcional à força, se eu dividir a força pela elongação da mola, vai dar um valor constante para esta mola que eu estou trabalhando, esta mola hipotética. O Hooke resolveu chamar essa constante de K, que hoje nós chamamos de constante elástica da mola. Para ficar bonitinha essa equação aqui, eu vou pegar essa elongação que está dividindo e vou passar multiplicando. E essa é a famosa lei de Hooke. Força elástica. Vamos calcular o K desta mola que eu usei na frente de vocês? Isolando o K mais uma vez, que é força sobre elongação, quando eu apliquei uma força de 10 newtons na mola, a elongação que ela sofreu foi 0,2 metros. Fazendo a divisão, 100 dividido para 2, 50 newtons por metro. O que significa dizer que esta mola representada no quadro tem uma constante elástica de 50 newtons por metro. Significa que cada metro que ela deforma exige 50 newtons. Depois que eu fui para o laboratório e fiz esse teste com a mola, aí agora eu posso responder, né? A equação para essa mola do quadro ficou 50 vezes x. Se o cara me diz qual é a força aplicada na mola, eu calculo quanto ela deformou. Se o cara me fala qual foi a deformação da mola, eu posso calcular que força está aplicada nela. Só para essa mola. Se eu colocar uma mola de lapiseira para fazer o experimento aqui, uma mola bem fácil de pressionar, o K vai dar bem baixinho, mostrando que exige pouca força para deformar um metro. Se eu botar uma mola de caminhão aqui para a gente deformar, aí vai dar um valor altíssimo, mostrando que exige muita força para deformar um metro. Resumindo, a constante elástica da mola é o que define se a mola é difícil de deformar ou fácil de deformar. Vamos dar nome ao resto da galera ali. A força ali é chamada força elástica, enquanto o X é chamado de deformação ou elongação também da mola, sem problema.
deformação. Quando a deformação é zero, a força é zero. Então, uma equação linear passa pelo ponto 0, 0. E já que deformação e força são diretamente proporcionais, sempre vai ter que dar uma retinha. Agora, uma situação delicada. Se eu começo a puxar uma mola, meus amigos, tem uma mola ali, tá vendo? Se eu começo a puxar essa mola, eu posso representar a lei de Hooke vetorialmente de duas maneiras. Ambas as maneiras estarão corretas. O detalhe entre uma situação e outra, o que tem de diferente nessas equações aqui? O menos, né? Então, estou eu aqui e começo a puxar a mola com uma certa força. Deixa eu botar minha mão na mola ali, para ficar bem claro o que eu quero te dizer. Está vendo minha mão ali na mola? Eu queria que tu conseguisse entender o que significa a lei de Hooke com menos e o que significa a lei de Hooke sem o menos. Aliás, que setas são aquelas que eu coloquei em cima da força e do X? Para que aquela seta idiota lá? Para mostrar que é uma grandeza vetorial. Obrigado pela participação. Cara, quando eu puxo a mola para a direita, ela deforma para onde? Para a direita. Então vocês concordam que se eu for falar da força que o usuário está fazendo na mola, o vetor força e o vetor deformação apontam para o mesmo lado, né? Por isso que tem que ter o mesmo sinal em ambos os lados da igualdade. Resumindo, essa equação aqui representa a força que aplica-se na mola. Mas pensa na mola. Quando eu puxo a mola para a direita, para a tua direita, a mola faz força para onde? A mola me puxa para a esquerda. Vocês concordam que esses vetores apontam para sentidos opostos? Então, se eu for representar a força que a mola exerce, esse vetor vai apontar para o sentido oposto desse. Por isso que o menos é importante para a equação vetorial ficar adequada. Então, tu vê, né? Nessa situação, aquele F representa a força que a mola está aplicando. Te juro, cara, uma vez eu perdi a aula por causa daquela porra daquele menos ali. Um aluno, ele era muito voluntarioso, queria entender mesmo, e eu não consegui enfiar na mente dele por causa daquele. Que diabos era aquele menos na segunda equação ali? Observe que é a mesma lei, é a lei de Hooke, só que se eu for olhar ela vetorialmente, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. No meu ensino médio, nunca me falaram isso. Nunca me falaram daquela merda daquele menos ali. E outro, pode fazer uma porrada de vestibular, provavelmente tu nunca vai precisar daquele menos. Eu só estou te falando isso porque, como eu gosto de deduzir as equações, lá no final do curso vai ter uma equação demoníaca para eu deduzir para ti, que se tu não entender aquele menos ali, vai ferrar com a minha dedução. Então eu preciso te mostrar aquele menos para lá no futuro colher algo com essa ideia. Né? Mas se tu tem noção de vetor, né, fica fácil de entender que os F's ali representam coisas diferentes. Quer ver? Se eu vou desenhar a força, vou fazer assim, ó, vou desenhar a mola separada do sujeito. A força aplicada na mola aponta para a direita. A força que a mola aplica na mão do sujeito aponta para a esquerda. São par, ação e reação, certo? Atuam em corpos diferentes, têm a mesma natureza, mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos e se anulam. As duas forças F ali, como uma aponta para um lado, a outra aponta para o outro, e a deformação foi a mesma, então justifica o menos na nossa lei de Hooke. Show! O professor de biologia e de química fez uma coisa que é importante, né, que eu não costumo fazer, porque eu aposto na maturidade dos alunos, mas eu não quero perder
perder para ele. Eu vou comentar contigo aí qual deveria ser as páginas mínimas, né, para tu te exercitar depois dessas nossas aulas. Então deixa eu dar uma olhadinha. Cinemático tu pode fazer tudo, né? Movimento circular tu pode fazer tudo. Ou as leis de Newton tu pode fazer tudo lá na página 190, 191, 193. Opa, conservação de energia. Não, aqui tu não pode ir ainda. Nada de ir para a página 192 ainda. Mas por que não tem aqui a lei de Hooke? Eu não vejo Hooke aqui. Por quê? Depois já vai para a eletrostática. Tem exercícios anteriores a essa parte, será? Ah, tá. Que alívio. Achei. Então, olha só. Voltando um pouquinho aqui. Quanto exercício, cara. Isso é maravilhoso. 101, plano inclinado, olha lá, página 101, plano inclinado, página 102, plano inclinado, página 103, já tem uma molinha, já estou mais feliz. Então, ó, tarefa é coisa para criança pequena, né? O teu dever é tua obrigação, tu vai para o inferno se tu não fizer, meu querido. Inferno vivido na terra, não se esqueça. Páginas, é o mínimo, tá? É o mínimo para não ir para o inferno. Página 101. Tens uma semana para trabalhar, meu querido. Página 102. Página 103. Estou feliz pra caramba já. A 104 já tem uma ou outra ali que já não vai dar para fazer, que eu tenho que começar a parte de energias. Como? Perdeste 102, não merece. Ó, não, olha só. Caso aconteça de uma das tuas páginas estar em branco, ter alguma falha de impressão, comenta na secretaria ali para eles arrumarem essa página que está faltando, vamos xerocar para ti, vamos, então pode acontecer mesmo de uma página ou outra ter vindo em branco aí, certo? Peraí, calma que não acabou, deixa eu fazer a saideira aqui, olha só, 5 minutos, né, pô, o tenista tu me roubou já uns 5 minutos, tu não quer me roubar mais 5, né, meu, meia hora de aula não dá, meu querido, não sou mágico. Ó, saideira então. Bora lá. Não digam tchau, não. Espera, meu querido. Olha só. A questão mais básica que eu poderia colocar para vocês de mola seria essa questãozinha aqui, ó. Questão mais bobinha que eu poderia aplicar. Eu vou lá, te mostro uma mola na sua posição original. E digo que quando eu pendurei um objeto de 4 quilos na mola, ela sofreu uma deformação de 0,08 metros. E aí eu pergunto, qual é a constante elástica da mola? Letra B, se ela sofrer uma força de 200 newtons, qual a deformação dela? Ou ainda, se ela se deformar de 0,1 metro, que força vai estar atuando na maldita mola? Primeiro tu usa a lei de Hooke com os dados do problema para descobrir o K. Um objeto de 4 quilos pendurado na mola faz que força, meus amigos? Obrigado! 40 newtons é o peso. Aí tu sabe a força, tu quer achar o K, e a deformação foi de 0,08. 40 dividido por 0,08 igual às casas, elimina a vírgula, constante elástica 500 newtons por metro. A letra A morreu. Depois, se ele te fala que vai aplicar 200 newtons na mola e te pergunta a deformação, tu usa o K que tu calculou anteriormente, ó, e morreu. Está multiplicando, passou dividindo, 2 dividido para 5, 0,4 metros. E se ele te pergunta qual é a força para uma determinada deformação, dê lei de Hooke de novo. O K foi calculado na letra A e a deformação foi fornecida. São as 3 perguntas clássicas e básicas sobre a lei de Hooke. Não usem drogas, usem preservativos, tragam dúvidas na semana que vem, que eu serei o cara mais feliz do mundo. Muito obrigado. Valeu, galera.
Se alguém tiver alguma duvidazinha final, só perguntar.